Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio, o segundo episódio do Fala Professor Gustavo. Eu sou Gustavo Nogueira, médico veterinário, professor, e hoje recebendo aqui um colega que a gente vai ter um bate-papo muito legal e interessante aqui. Nosso colega médico veterinário, professor, o Antônio Prieto. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professor, e para mim é um prazer, uma grande honra receber esse convite, ainda mais vindo de você, que é uma celebridade no mundo da veterinária. Muito obrigado, gratidão por essa oportunidade. Legal, então assim, vamos bater um pouquinho de papo aqui sobre coisas da nossa área profissional, que eu adoro falar sobre medicina veterinária, sobre a nossa evolução, sobre como a gente pode trabalhar para melhorar a nossa profissão. E o seu pequeno currículo mostra que você é um personagem bastante importante nisso, né? Então, eu vou fazer um pouquinho diferente, eu não vou ler o currículo do professor agora, e a gente vai falando de vários itens interessantes do currículo dele durante a conversa, tá? Show de bola. Eu queria que você começasse me contando a sua trajetória um pouquinho na profissão, desde faculdade, como é que você foi evoluindo e crescendo na profissão. Legal. Professor, sempre quando a gente é criança, a gente tem mais ou menos aquele sonho ou uma ideia, se eu não for... na verdade, não quando é criança. Quando vai chegando a hora de escolher uma profissão, muitas pessoas têm aquilo, primeira opção é um, segunda opção é outro, né? Então, às vezes o cara, eu quero fazer matemática, se não der certo eu vou fazer medicina. Mas eu nunca tive isso. Desde criança, desde que eu lembro, tenho lembrança da infância, eu lembro que eu sempre quis ser veterinário. Eu sempre catava gato na rua e cachorro, escondia no porão da minha casa, ficava lá uma semana até meu pai descobrir, de alguma forma, que os bichos estavam lá. E nessa trajetória eu fui crescendo e aí chegou um dia, um momento, a oportunidade de iniciar a faculdade. Comecei a faculdade em Campo Mourão, no Paraná. Fiz 2 anos lá em Campo Mourão e aí transferi para Espírito Santo do Pinhal. E eu tenho a sensação, sempre foi minha paixão, assim como eu senti no seu olhar, na emoção da sua fala, que essa é a sua paixão, para mim também sempre foi minha paixão. E eu tenho a sensação, hoje eu sou cirurgião, entre as coisas que nós fazemos, eu adoro operar. E quando eu estou operando, eu tenho a sensação que os pés deixam de tocar o chão. Eu acredito que você também tem a sensação. Eu tenho a sensação que a sala fica um ambiente... Sabe aquele perfume mamãe e bebê? Fica meio lilás. Eu tenho essa sensação. E é simplesmente fantástico. Porque quando você tem a oportunidade de ser talvez parceiro de Deus na criação dele, a gente vê ali o que era perfeito e de repente saiu do caminho. E a gente pode colaborar, cooperar em uma parte para isso voltar a ser como era, ou mais próximo. A gente tem a sensação de poder contribuir, fazer alguma coisa de melhor. Isso é paixão, isso é uma coisa que encanta a gente, né? É isso mesmo. E assim, você citou algumas coisas interessantes dessa nossa área, que é a cirurgia. Então assim, você falou sermos parceiros de Deus nessa... A gente tem que tomar um cuidado grande, porque às vezes a gente quer substituir ele, né? A gente se acha... Então, parte disso, né? Isso, e esse é um ponto que eu acho que nós da cirurgia temos que ter cuidado, porque... Dependendo, tem momento, principalmente quando a gente é mais novo, que às vezes eu tô lá e falo, nossa, fiz uma cirurgia linda, maravilhosa, eu sou mais que ele. Não, tem que botar o pé no chão e é isso. Acho perfeito isso que você falou, é uma parceria. É só a parceria. Isso, eu tô ajudando alguma coisa, mas é lembrar que, assim, a gente tem essa fama, né? Todo mundo fala, cirurgião se acha Deus, e se acha mesmo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado para não... Para não superar e não se sentir, na verdade. Exatamente, porque a hora que estiver se achando é a hora que a gente cai. É a hora que começa a dar problema. Exatamente. E me conta um pouquinho, a cirurgia vem desde o início da sua formação acadêmica? Foi uma coisa que surgiu? Como é que foi para a cirurgia surgir na sua vida? Foi desde o início. Eu sempre gostei, eu nunca tinha muita ideia do que era, né? Mas eu me lembro que um episódio muito interessante, eu estava na faculdade, no primeiro mês da faculdade. Eu estava andando pelo corredor da faculdade e eu vi um cartaz, estágio de cirurgia. Então eu peguei o cartaz, fui na sala da professora, coordenadora, e falei para ela assim, professora, é o seguinte, e isso aí foi até uma estratégia minha. Falei, professora, beleza, eu vi o cartaz, está aqui, eu quero me inscrever. Ela começou, né, a fazer a inscrição, e aí ela perguntou assim...
e qual semestre você está? Eu falei, no primeiro mês agora da faculdade. Ele falou, não é possível, não dá, né? Tem que ter pelo menos ter feito a matéria de técnica cirúrgica. Eu falei, não, professor, eu sinto muito, não tem como, não estava escrito isso aqui. Fiquei ali discutindo um pouco com ela, e aí depois de um tempo, insistindo, ela falou assim, eu fiz a proposta, vamos fazer o seguinte, professora, se ninguém se inscrever, a vaga é minha? Tá bom, Preto, pô, na faculdade com, sei lá, quantos 1000 alunos, não era possível que alguém não se inscrevesse para o Aí você estágio. sumiu com cartaz. Eu sumi com o cartaz. Todas as vezes eu deixei o cartaz ali. E aí, no outro dia eu passava no corredor, o cartaz estava lá, eu tirava o cartaz. Eu fiquei acho que um mês fazendo isso. E eu não sei quem foi mais persistente. Chegou no final, na última data de inscrição, eu falei, professor, tem alguém inscrito? Não, não tem. Então tá bom, a vaga é minha. E eu comecei a fazer estágio. Eu lembro que o primeiro dia, a professora foi colocar a pinça para segurar o pano de campo, e eu falei, professora, pegou a pele. E aí ela olhou para mim assim, não falou nada, e eu achei que ela não entendeu. Ela pôs a segunda pinça, e aí professora, pegou a pele. Eu sei, Preto, é o objetivo da pinça. Então foi muito engraçado. Foi assim que eu comecei, dali para frente. Eu nunca tinha ideia, na verdade, quais eram as áreas da medicina veterinária. Mas cirurgia me encantava muito. Então, sabe que teve um episódio parecido de uma aluna que me procurou, também ela estava no comecinho da faculdade, e eu dando aula, sabia que eu trabalhava com cirurgia, ela falou, professor, eu queria fazer um estágio de iniciação científica com você. Eu falei, mas você não é aluna de primeiro semestre, primeiro ano, tá muito nova para pensar nisso, não dá. Ela falou, mas eu queria muito, porque eu já sei que é o que eu quero fazer. E eu falei, eu vou desafiar essa menina. Cheguei e falei, olha, é o seguinte, para você vir conversar de novo comigo, você vai ler esses 10 artigos que eu tô te passando. Eu passei artigo de cirurgia complexa, tudo em inglês, e falei, você volta para conversar comigo e a gente conversa sobre o conteúdo dos artigos. Depois, uma semana depois, ela voltou com todos os artigos na ponta da língua. Merecia. Não tem como falar não. Ficou muito tempo comigo, ficou uns 3 anos me acompanhando em cirurgia, mas vai se formar agora, no final do ano. Tenho certeza que vai ser uma ótima profissional. E quando a gente quer alguma coisa de verdade, a gente tem que fazer acontecer. Muitas pessoas querem, elas esperam a oportunidade. E tem pessoas que criam essa oportunidade. E eu não tinha muito essa percepção, eu só sabia que eu queria muito. Eu queria, mas não queria só, se desse certo. Eu queria muito, por isso assim, eu sabotei o sistema. Eu arranquei os cartazes até que deu certo. Cheguei lá e dali pra frente eu fui aprendendo. Não sei tudo e a gente sabe que todos os dias surgem coisas novas e a gente descobre. Tem muita coisa na literatura, mas tem muita coisa que nós descobrimos ali fazendo. Mas a preparação faz parte desse processo de qualificação e estar preparado, né? Com e certeza. Não se sentir, principalmente. É isso, acho que esse é um dos grandes pontos. Nós, cirurgiões, e eu me coloco nesse balaio, porque às vezes isso acontece, a gente tem que controlar o nosso ego. Sim. É isso, é um dos grandes pontos. O dia que chegar o ego inflado e falar assim, eu sou... sei tudo. Pronto, começa a dar problema. Exato. E uma curiosidade que eu tenho, você lembra da sua primeira cirurgia sozinho? Eu lembro da primeira cirurgia que eu fiz, foi uma cirurgia muito tranquila, muito sossegada. Foi uma cirurgia de amputação de pênis. E eu só tinha visto essa cirurgia, era um cachorro que estava cruzando, um macho, cruzando com a cadela do vizinho, o vizinho chegou, não queria, deu um chute no cachorro, e aí o cachorro ficou desaparecido, acho que 3 ou 4 dias, quando voltou aquilo estava horrível. Voltou com... completamente necrosado, tudo, e aí a moça chegou e falou, e aí agora? Falei, tem que tirar. E eu lembro da cirurgia, porque eu tinha visto numa aula, um ano antes, num slide, quando a gente formou, não tinha ainda data show, ou se tinha, não tinha da faculdade. E eu lembro de ter visto os slides lá e memorizei, eu tenho uma memória fotográfica, eu memorizei a sequência de procedimento e essa foi a primeira cirurgia que eu fiz, lembrando dos slides ali. E aí deu certo, a gente fez a cirurgia, teve que fazer a amputação e todo o procedimento. E essa foi, eu fiquei encantado com isso porque não é uma cirurgia muito simples, é uma cirurgia então, é para começar, não é uma coisa, minha primeira cirurgia, a maioria fala, castrei uma fêmea, castrei um macho. Então, começar sozinho com uma dessa E eu comprei uma clínica em Sorocaba, aqui numa das avenidas principais de Sorocaba. Eu tinha 4 meses de formado. Eu me formei, fui trabalhar numa empresa de representante de medicamentos e eu fiquei responsável por 10 das maiores lojas de Sorocaba. E por isso que eu sempre falo, quando eu encontro a oportunidade de conversar com colegas recém-formados, eu falo para eles assim, crie oportunidade, esteja na vitrine.
Às vezes ele quer começar ganhando lá uma nota, mas ele nunca vai conseguir chegar lá se ele não construir isso. Tem que ir construindo, passo a passo, né? É o que eu sempre digo. A nossa carreira, eu vejo muito assim, ela é como se fosse um edifício. Então a gente tem que construir no início um alicerce muito firme, muito forte, para eu poder ir crescendo aos pouquinhos, e quando eu tiver aquela base forte, pode acontecer qualquer coisa que não cai. Então é isso que traz uma carreira sólida. E eu lembro que hoje, por exemplo, algumas vezes os profissionais, empresas mandam mensagem, eu preciso de alguém com essa característica para essa vaga. E a gente publica isso. A maior parte das vezes que eu recebo, isso é uma coisa interessante para quem está formando agora, a maior parte das vezes que eu recebo um currículo ou que eu recebo um contato, a primeira pergunta da maior parte dos alunos recém-formados, colegas recém-formados, trabalho de segunda a sexta, das 9 às 17, tem uma folga por semana, ou pelo menos a cada 15 dias. Puxa vida, você está começando, você tem que construir isso. A sua confiança em você e a confiança dos outros em você. E muitas vezes ele já quer começar lá em cima, num estágio que um veterinário com 20, 30 anos de formado está. E aí eu conheci 10 das maiores lojas de Sorocaba. Em uma dessas lojas eu soube da oportunidade de uma clínica vendendo. Então eu tinha 4 meses de formado, eu comprei essa clínica. E com a cara, com a coragem, meu pai acreditava em mim mais do que eu, de verdade. Porque eu falei, pai, não vai dar certo, não vou conseguir, vai dar certo, vem cá. Fui lá, emprestei da avó, dinheiro, juntamos tudo que tinha, demos entrada e foi. E aí, daí pra frente, foi o que me fez chegar onde a gente está chegando. E está construindo, porque a gente está no processo. Segue sempre. Algumas pessoas falam, você já chegou onde você quer, você já construiu. Não, eu estou no processo ainda. É isso, né? Eu digo, se eu falar que eu cheguei em algum momento aonde eu queria, é porque eu parei de ter objetivo, então, aí talvez seja a hora de parar mesmo, né? Então, e aí é muito interessante disso que você comentou, porque eu começo a olhar para o seu currículo, e aí a gente olha, realmente, o Prieto, acho que está muito longe de chegar em algum lugar de falar que acabou, porque a gente é algo que foi tendo uma construção, tem coisas tão diferentes, áreas tão amplas. Então vamos começar a falar um pouquinho disso. Então foi o veterinário que se formou, cirurgião, tem sua clínica, mas e todo esse resto que você pode ir contando pra gente? Sim. Quando chegou, e eu ouvi falar uma vez, não sei se isso acontece com todo mundo, mas eu ouvi falar uma vez que tem a crise dos 40, é isso? Dizem que tem, né? E aí, a minha veio forte com dor nas costas. Com dor nas costas. E aí, eu me formei, comecei com a clínica e tudo mais, e eu sou responsável técnico por várias lojas aqui em Sorocaba. E eu sempre realizei treinamentos, a gente sempre está ali ajudando, orientando, guiando, conduzindo principalmente o que eles podem fazer e o que eles não devem fazer, como por exemplo, um dos seus vídeos que mais viralizou na sua rede social lá, que tem um monte de curtidas, que é não vacinar os animais no balcão. Enfim, durante esse processo, eu sentia que eu precisava de alguma coisa a mais, que me desse um pouco mais de bagagem para poder conectar, comunicar com as pessoas. Então, um dia eu ouvi falar de um curso de liderança. E aí eu fui, porque eu queria saber ou ter mais técnicas de como fazer as pessoas fazerem o que eu queria que elas fizessem. Basicamente era isso. Eu queria quase que hipnotizar eles, falar assim, vai, faz, e eles fossem, vai, fizessem. E eu ouvi falar sobre esse curso, então eu fui fazer esse curso. E eu posso dizer que esse foi o primeiro capote que eu levei nesse processo, nessa área de desenvolvimento, porque eu nem sabia que existia isso. Então, nesse curso, eu entendi uma coisa que fez a diferença e mudou a minha vida. Eu queria mudar as pessoas. E eu aprendi que eu não podia ajudar ninguém a chegar em algum lugar que eu já não estivesse. Eu não posso compartilhar alguma coisa que eu não tenha. Então eu nunca poderia ajudar uma pessoa a chegar, a desenvolver, conquistar, crescer, se eu não tivesse passado pelo processo. Então eu comecei um processo de desenvolvimento e crescimento, porque de fato eu não podia ajudar ninguém se eu primeiro não ajudasse. E nessa caminhada, nessa trajetória, então eu comecei a realizar uma série de formações em todas as áreas que são relacionadas à área de desenvolvimento humano. E isso me ajudou a ampliar, porque eu aprendi que meu trabalho nunca vai ser maior do que eu. O meu trabalho cresce à medida que eu cresço. O meu trabalho cresce à medida que eu cresço. E muitas pessoas querem crescer financeiramente, por exemplo, e eles não entendem que eles precisam criar uma estrutura disso, criar um processo de desenvolvimento
reprogramar a mente, ou então eles precisam principalmente desbloquear algumas coisas. Financeiramente, por exemplo, está relacionado muito com crença. E essas crenças limitam tanto profissionalmente, financeiramente, como na sociedade, no relacionamento. Hoje em dia, nos treinamentos que eu faço, e conversando com empresários, eu percebo que isso acontece na nossa área também. Muitos profissionais são contratados por competência e são demitidos por comportamento. Em várias áreas, e no veterinário também é assim. E nessa jornada, eu comecei a trabalhar e criar uma série de situações para que eu pudesse mudar a minha mente. E a gente só vive no lado de fora o que está dentro da nossa cabeça. Então, para eu conseguir mudar lá de fora, eu precisava mudar a minha cabeça. E nesse caminho... Então, eu não cheguei nessa crise dos 40. Eu estou com 28 agora. Então, eu não cheguei na crise dos 40 também, salvo o braço, que a gente anda de moto. Exato. E o braço começa a tendinite. Mas eu fiz tudo para poder pular essa fase agora. E se o veterinário, a nossa área, tem muito por causa, talvez, de desvalorização, não tanto reconhecimento, muitos veterinários sentem um pouco frustrados por isso. E se o veterinário, qualquer profissional, mas a nossa área, se o profissional não trabalhar a mente dele, vai chegar uma hora que vai começar a dar pau. E eu trabalhei para isso não acontecer na minha mente, na minha vida. E isso reflete em todas as áreas, porque eu só consigo ser lá de fora o que está cheio na minha cabeça. Excelente, perfeito. É exatamente essa linha. E aí entra em muito, é um trabalho que eu tenho há muito tempo e eu quero desenvolver, continuar. E eu vou preparando os meus alunos de graduação hoje para isso, que é o que você falou, é a valorização do médico veterinário. Só que isso não pode ficar só na teoria, isso tem que vir e ser praticado. E da onde vai vir todo esse processo de valorização? Eu digo que é de uma mudança mental dos veterinários. É uma palavra hoje que está na moda, mas que eu gosto muito, que é essa coisa do mindset mental. Tem que virar a chavinha e mudar. Então, enquanto tiver essa mentalidade de podemos fazer de qualquer jeito, eu posso vacinar num balcão, posso andar de qualquer jeito. Eu posso fazer uma cirurgia sem toda a tecnologia por trás. Enquanto tiver isso, não vai ter a valorização que a gente quer. Então, eu uso muito da minha presença na academia, em universidade, para tentar trabalhar isso. Então, Sabe uma coisa que acontece? Quando tem uma máxima no mundo do negócio, né? E nós estamos no mundo do negócio. Muitas vezes eu vi veterinários falar assim, não, eu não sou o vendedor, eu sou o técnico, eu sou o veterinário. Não, você está conversando com o cliente e você está se vendendo. E se o camarada não tem, se o profissional não tem essa ideia, o nosso colega veterinário não tem essa ideia e essa consciência que você está se vendendo em cada palavra, a vestimenta faz diferença. Porque quando você se veste de uma maneira mais rica, não rica em riqueza, mas bem vestido, a pessoa olha para você e para o que você está falando. Quando você se veste de qualquer jeito, a pessoa olha para você. Então, quando o profissional está bem vestido, o cliente vai olhar para o que ele está falando. Exato. Mas quando o profissional se veste, e a valorização parte do profissional veterinário. Então, isso é fundamental. E são vários pequenos pontos, né? Que, então, assim, eu há um tempo dei uma consultoria para uma rede importante de hospitais de São Paulo. E a parte da consultoria que eu fiz foi avaliar preenchimento de prontuário, coisa simples. Olha o número assustador que eu encontrei. 85% dos prontuários mal preenchidos. Então, aí depois eu chamo a equipe de veterinário e falo, minha gente, como é que vocês querem ser valorizados? Vocês não estão começando do básico. Nem o histórico do seu cliente você não sabe, não tem o registro. Sim, então, só essas pequenas coisinhas que eu acho que a gente vai buscar melhorar. Eu vejo muito como nós, veterinários, da gente buscar um espelhamento com os médicos que trabalham de maneira muito profissional. Eu falo que tem que ser um espelho muito importante. Se a gente olhar, ainda fazemos muito diferente. Tem bastante coisa. Então tem muito que evoluir, mas eu vejo que, por exemplo, profissionais como você no mercado, que estão buscando toda essa especialização, toda essa evolução pessoal, é quem tem que estar liderando esse pessoal daqui para frente para buscar trazer. Então, eu vejo como um trabalho essencial, importantíssimo,
liderar esse monte de veterinário que está vindo, porque está vindo muito veterinário. Sim. A gente tem muita... Isso é conversa para outro momento, mas tem muita escola de veterinária, está saindo muita gente no mercado e a gente tem que trabalhar para que esse monte de gente não traga a profissão mais para baixo, que a gente precisa preparar para subir. Perfeito, exatamente isso. E tem que criar esse movimento. E o trabalho que você faz, professor, é fantástico, porque além da parte técnica, você trabalha a mente do profissional, do colega, para ele poder subir essa régua. E a formação tem que vir do berço. O berço, no nosso caso, é a faculdade, que vai dar esse parâmetro para o veterinário subir. E não baixar. Eu lembro que um dia, pouco tempo atrás, eu estava na clínica, uma cliente me ligou e falou assim: doutor, quanto que é para fazer uma cirurgia de piometra? Minha cachorra está com infecção no útero. E aí eu falei para ela, falou para mim assim: mas eu tô aqui numa clínica, acabei de fazer um ultrassom e eu tô inclusive com a veterinária aqui na frente, quanto que é a sua cirurgia? Conversa com a veterinária, ela vai falar para você. Ela passou o telefone dela para a colega que estava na frente dela para perguntar para mim o preço, quanto eu cobrava a cirurgia. Aí eu falei com o colega, falei: doutora, tudo bem com você? Tudo bem. Doutora, você cobrou, eu falei, uma faixa lá de X valores? Cobrei. Doutora, eu não prostituo. Eu não vou baixar a régua. Então, eu vou fazer agora, eu vou conversar com ela e vou fazer ela deixar o cachorro aí para você operar, tá bom? Pô, que antiético isso. Eu não prostituo. E se os colegas começarem a perceber isso e começarem a se valorizar, a gente vai começar a melhorar, qualificar a nossa profissão. E eu conversei com a proprietária, eu falei: olha, se você tirar, a cachorra está muito ruim. Eu falei com a doutora, o útero dela está bem distendido. Se você tirar daí, ela começar a andar, ela pode romper o útero. É urgente a cirurgia, deixa ela aí. Não, doutor, então tá bom, ela vai ficar aqui. Eu não prostituo. E se a gente tiver essa consciência e mudar a mentalidade, a gente chega onde a gente quer. Não, com certeza. Então, foi legal que você comentou às vezes, ferramentas que a gente pode usar para preparar esse pessoal que está vindo. Então, assim, muitos dos meus alunos não sabem, eu vou falar isso pela primeira vez hoje, mas eu uso algumas técnicas, você vai me entender, de programação neurolinguística dentro de sala de aula para mudar isso na cabeça deles. Eles não percebem, não sabem, mas a gente está trabalhando isso. Por trás dos bastidores a gente sabe que a gente são maneiras que a gente está fazendo, e o legal é o quê? É que eu começo a ver resultado. E isso é muito bom. Então, de perceber que tem alunos que vão para o mercado de trabalho agora e que eu olho e falo assim: que legal, eu estou ajudando a colocar profissionais bons no mercado, que vão subir a régua. E mudar o mundo. Exatamente. Porque muitas vezes a gente quer ver mudança e a gente espera que o outro faça a mudança. A gente precisa ser a mudança que a gente quer ver. Sensacional, professor. Eu estou ficando cada dia mais seu fã. Então não, tamo junto. Vamos continuar junto nisso, porque é o que eu falo. É o nosso papel liderar essa molecada para esse lugar, para esse movimento. Perfeito. Então, fico muito feliz de a gente tá caminhando essa junto sintonia, nisso. Né? Exatamente. E me diga mais uma coisa. Hoje em dia você atua, então, além de veterinário, você faz as suas cirurgias e você me falou de treinamentos. Como é que é isso aqui? O que você acaba fazendo nessa área? Você treina equipes? Você faz mentoria individual? Como é que você tem tocado o seu trabalho? Eu tenho alguns atendimentos individuais, mas o grande movimento é na área de treinamento. Não só na área da veterinária, mas como treinamento de equipes, treinamento de gestão, relacionamento empresarial. Então, nós temos alguns processos, alguns programas, e as empresas, como eu disse, muitas empresas hoje, a maior parte das empresas que contratam algum tipo de treinamento é na parte de relacionamento. Porque, como eu disse no começo, é o relato dos proprietários, dos empresários. Eu contrato uma pessoa porque ela é competente e eu demito por comportamento. Então, em cima disso, vou só fazer um comentário. Eu tenho muitos colegas na indústria e eles sabem que eu estou na faculdade, na área acadêmica, e olha que coisa que eles vieram conversar e pedir para a gente tentar mudar na faculdade. Ele falou: olha, os veterinários que as faculdades estão colocando no mercado, a grande maioria sai muito bem treinado tecnicamente, estuda, aprende as coisas, e a gente contrata esse profissional. Só que esse profissional, ele não sabe se relacionar, ele não sabe trabalhar em equipe. Então, olha o que a indústria veio pedir para a faculdade. Falou: olha, a formação técnica de vocês está muito boa.
comecem a colocar no mercado profissionais que saibam se relacionar, que saibam trabalhar. Então, olha o tamanho do desafio que a gente tem, porque é difícil. E nós vimos de uma geração agora que está mais individualizada por causa dos celulares. Sim. Veio de um momento de uma pandemia, né? E muitos dos colegas que estão formando agora passaram por esse processo de separação. Então, se não criar esse movimento de mudar a mentalidade, a gente vai chegar no momento... Nós já estamos vivendo um momento que empresas não estão conseguindo contratar. E não é contratar nem muitas vezes um profissional competente, é alguém que queira trabalhar. Isso, exatamente. E esse movimento vindo da base, da formação, quisera que mais professores tivessem essa mentalidade, se preocupassem com esse desenvolvimento nessa área de humano. Não é só uma questão de ser... É uma questão de ser humano mesmo, de ajudar a pessoa a falar assim, viu, você tem oportunidade, só que você precisa desenvolver, você precisa conquistar. É exatamente isso. E acho que é o grande hiato que a gente tem de momento no mercado, que é o que as empresas nos falam. Eu preciso de profissional que é isso. Ele não vai ser demitido por comportamento. Isso é inadmissível, né? Então, esse desafio acho que é um dos maiores que a gente tem de momento. Que é... Eu atendi recebi na clínica algumas semanas atrás, ele é supervisor de uma empresa que vende, representante de medicamento, empresa que vende medicamento. E ele estava acompanhando uma vendedora que ele estava treinando. Ele parou, a gente sentou, conversou, a moça ficou sentada umas 2 ou 3 cadeiras para trás, na recepção da clínica mesmo. E assim, ela estava ali no celular, no notebook, enquanto o chefe, que era o supervisor, conversando comigo e fazendo aquela conexão network ali e tudo mais. Ela ficou sentada e aí toda hora eu perguntava, você tem esse produto? E aí ela sentada ali e ela olhava, em vez de ela estar ali prestando atenção e atenta ao que eu estou perguntando para ela saber buscar e responder, não, ele estava respondendo, você pode por favor olhar se tem esse produto? Você pode, aí ela fechava a página que ela estava aí. Então, essa parte é muito importante. A gente tem uma necessidade. Então, é uma necessidade muito grande, né? Então, são vários desafios que a gente tem para seguir na profissão vencendo. E acho que um deles, aí voltando um pouquinho para a nossa área de atuação, na cirurgia, eu vejo que eles têm muita necessidade em cima disso, né? Sim. Então, eu já trabalho com alguns estagiários que estão sendo muito bem formados, são muito interessados, mas é muito pouco dentro desse cenário todo, né? Então, eu estou com um projeto que a gente tá montando, eu digo que uma academia de futuros grandes cirurgiões. Então, em cima disso... A gente tem a ideia de justamente trazer esses cirurgiões para junto de nós, e é aquilo que a gente sempre fala, né? Quando uma pessoa se coloca no meio de pessoas boas, isso já ajuda ela a melhorar. Sim. Então eu falo, quero ser bom, eu vou estar no meio dos bons. Então é buscar trazer essas pessoas, tanto veterinários recém-formados, como próprios alunos de graduação já nessa fase, para se juntar a nós e aí fazer um trabalho de excelência, trabalhar essa excelência em cima da cirurgia. Porque eu, trabalhando hoje com cirurgia de alta complexidade, o que eu sinto? Falta de mais profissionais nessa área. Então, para fazer o beabá, o arroz com feijão é fácil. Castração é o movimento, é a rotina da clínica. Agora tem necessidade, isso que você falou é interessante, porque nós somos a média das 5 pessoas, já ouviu isso com certeza? Sim. Nós somos a média das 5 pessoas, o ambiente influencia. Total. Então se você traz para junto de você e começa a subir a régua, com certeza a gente cria uma nova geração. Então é isso, eu estou bem animado com isso, que eu acho que vai sair... nessa parte de cirurgia a gente vai conseguir subir muito o nível profissional. Então é aquilo, eu lembro quando recém-formado, quando comecei, eu operava, a minha primeira cirurgia não foi tão desafiadora como a sua, a minha primeira foi uma castração normal, mas eu tinha o meu mentor na época, o veterinário com quem eu estagiava, com quem eu aprendi, ele era o meu mentor. E hoje eu vejo essa necessidade de ajudar pessoas sendo mentor dessas outras pessoas. Então, acho que a gente poder deixar esse legado de que fala assim, olha, não vamos deixar a cirurgia de alta complexidade cair. Porque hoje eu vejo é muito pouco profissional. Sim. Tem um dos hospitais que eu opero, às vezes há necessidade de um tipo de cirurgia vascular, é difícil. Às vezes me toco o telefone 2 e tanto da manhã, eu falo, eu já passei da crise dos 40.
É difícil me tirar da cama. Sim. E tem que me tirar porque não tem profissional para ir fazer a cirurgia. Então é o que eu digo, eu quero que essa molecada toda cresça, estejam todos operando muito bem, para eu não precisar mais sair da minha cama às 3 da manhã para operar, por exemplo, um trombo na aorta. Então, Uma emergência. Exatamente. Então é um trabalho, é um projeto que a gente está começando agora e que eu vejo muito futuro na medicina veterinária. E com certeza contar com você como parceiro nesse momento para ajudar a subir o nível desse pessoal. Tenho certeza disso, a gente já é parceiro desde já, e a gente tem certeza. Multidisciplinar, criando essa visão 360 graus, tenho certeza que tem muito sucesso, muito resultado para acontecer ainda. É isso aí. Prieto, muito obrigado então pelo bate-papo, foi assim, muito gostoso conversar com você e com certeza quero estar junto em outras ocasiões para a gente conversar mais sobre a profissão, sobre vida, sobre tudo. Tenho certeza disso, nós já vamos trazer você para Sorocaba, vamos marcar até, conversando mais cedo com a Eliana, vamos marcar aqui na Universidade de Sorocaba uma oportunidade, um bate-papo, enfim, tem muita chance, tem muito chão ainda para a gente desbravar e muita coisa para construir nesse sentido de desenvolvimento. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade, professor. Obrigado para vocês todos que estiveram com a gente nesse bate-papo e até a próxima.